Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou Ana Rodrigues. Vamos fazer uma leitura do céu semanal com um enfoque eletivo. Esta semana inicia em 1 de dezembro, vai até o dia 7, o próximo sábado, e nós temos a formação de uma fase crescente da Lua, que é um momento interessante para inícios ainda, né? A gente tem a Lua ampliando a sua luz, e temos também Júpiter mudando de signo e vamos avaliar aqui dia a dia essas influências. Neste domingo, 1 de dezembro, temos aqui o Sol no signo de Sagitário, 8 graus e 51 minutos, às 6 da manhã, e Lua em Aquário. E nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto bem desafiador, muito desafiador mesmo, a Marte, exatamente às 10h43. Isso significa que durante a manhã ela vai ampliando. Quando chegar 10h43 é o momento exato da quadratura. 10h43 no horário de Brasília, né? Vamos relembrar isso. É uma quadratura que representa bastante nervosismo e rigidez, tá? Então, um momento bem importante para evitar, iniciar ou lidar com negociações, com acordos, com conversas importantes, porque a característica de Marte em Escorpião é bastante defensiva e pode-se ter aqui dificuldade em levar as suas ideias e os seus interesses a seguir. Temos a Lua como uma percepção individual do mundo, então essa quadratura diz sobre rigidez mesmo, dificuldade em conciliação. Por isso não é um momento adequado para início de negócios, para se colocar sobre uma situação, e também o clima geral pode levar a essa tendência mais agressiva. Mas depois nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso ao Sol, e esse aspecto já é bem mais leve. Então o domingo inicia nervoso e ao longo do dia ele vai ganhando uma perspectiva mais alegre, dinâmica e até indiferente, eu diria bastante expansiva, e levando em consideração que é um domingo, é bastante favorável para entretenimento e diversão. É uma influência leve, porque o sexto é um ângulo de 60 graus, mas ainda assim ela é suficiente para desmanchar um pouco a tensão do aspecto anterior. Então a gente vai ter um domingo assim que vai começando nervosão, conforme as horas passam, o clima vai ficando mais ameno. Mas na segunda-feira, que é o grande momento da semana, dia 2 de dezembro, onde nós temos aqui a Lua ainda seguindo no signo de Aquário, mas o grande evento do dia não é tanto em relação à Lua, né? Ela vai formar um aspecto desafiador com Mercúrio às 9h27, um aspecto que pede atenção sobre questão de estudos, documentos, burocracias, concertos principalmente, e mensagens. O teor da comunicação fica nervosão, né? De novo, a gente tem tanto Lua como Mercúrio que dizem sobre a nossa maneira de lidar com as coisas cotidianas, né? Tanto na nossa percepção como na maneira como a gente verbaliza. Pensando em nível individual, essa quadratura ela não é favorável para lidar com apresentações, com provas, testes, tudo que você precisar usar a mente, né? Acaba tendo um tom um pouco mais agressivo, não é muito fácil para lidar sobre essas questões. Mas pensando também em concertos, tendo Mercúrio aqui como astro que representa os meios de transportes terrestres, né? Nós temos também uma dificuldade, podemos ter dificuldade com trânsito, podemos ter dificuldade com consertos de aparelhos e carros e coisas eletrônicas, né, também. E dia a dia, pensando em realização das atividades cotidianas também. Então, as coisas tendem a emperrar um pouquinho aqui no início da manhã da segunda. A segunda começa com um clima devagar mesmo, bem chato. Mas depois a gente tem Júpiter chegando ao signo de Capricórnio. Júpiter, dos planetas visíveis a olhos nus, é um dos mais lentos, junto com Saturno. E ele fica em Capricórnio durante um ano. Então, a perspectiva dessas mudanças de signo de Júpiter e de Saturno tem relação mais fortemente com os eventos coletivos. E o que pode acontecer? Bom, primeiro falando em termos técnicos, ele vai sair da própria casa, Sagitário, ele sai do domicílio dele e vai ingressar em Capricórnio, que é domicílio de Saturno e que é a queda, né? É um ponto de debilidade para Júpiter. Então, todo aquele tom expansivo, esperançoso, animado, otimista, diminui bastante. Aqui é a casa do grande maléfico. E é uma casa de teor material, assim, de um nível bastante elevado.
O que nós vamos ter aqui é que os assuntos de Júpiter saem todos de uma perspectiva esperançosa, animada, né, como eu falei para vocês, e caem numa tendência à busca pela realização, concretização e verdade. A primeira questão é que, como um significador das ideologias, quando chega em Saturno, na casa de Saturno, né, na verdade, fica bastante rígido. Então, a gente já está vendo de um ano e meio, essa tendência ideológica em nível político muito acentuada no Brasil e no mundo de uma maneira geral. Chegando em Capricórnio, isso fica mais rígido ainda, né? Porque é uma casa de Saturno, que é um planeta bem lento. Então, a gente vê defesas mais com opiniões concretas e não tanto nessa ideia macro da ideologia, mas elas vão mais em busca do resultado mesmo. Então, eu não, lógico, não vejo como um tempo em que se ameniza a tendência ideológica, mas onde ela vai se acentuar e muito voltada para resultados finais, né? Então é aquela coisa da comprovação, de comprovar o que funciona melhor, o que não funciona, e é bem rígida. Outra questão é que esse tom esperançoso do mundo de mudanças tal perde todo esse brilho, porque chegando em Capricórnio, o que vale mais é resultado concreto e não tanto esperanças e perspectivas. Então a gente vê muito tom das notícias, dos assuntos do mundo, muito voltados para essa coisa de resultado mesmo, né? De mostrar os percentuais de pesquisa, de isso funciona, isso não funciona, porque é uma tendência bem concreta. E o humor, né? Que naturalmente o humor diário é regido pela Lua, mas quando a gente pensa em Júpiter como um regente de política, de espiritualidade, chegando no território de Saturno, ele desanima, né? Uma das características bem marcantes de Saturno é o desânimo, porque ele é o planeta mais distante em relação à Terra no modelo geocêntrico, mas mesmo em relação ao Sol no heliocêntrico, e a frieza é uma característica natural dele. Então, Júpiter já tem uma natureza quente. Quando ele chega em um território de frieza, ele vai desanimar, né? O planeta que mais representa menos vitalidade é Saturno. Bom, e Saturno está bem forte no próprio signo que rege. Enquanto Júpiter estiver no signo de Capricórnio, nós vamos ter conjunção de Marte com Júpiter, a gente vai ter aqui a conjunção de outros planetas da Lua várias vezes aqui com Júpiter também, mas a conjunção de Júpiter com Saturno só vai acontecer exatamente quando eles estiverem em Aquário. Então, a gente tem um grande enfoque de Capricórnio no próximo ano, mas a conjunção Júpiter-Saturno não chega a ser exata em Capricórnio, tá? Mas a gente vai ter essa característica mais centrada em verdade, em realidade, nada muito voltado para conjecturas, mas tudo se tornando bastante rígido mesmo nesse tom. Em nível individual, isso vai depender muito de cada mapa, né? E principalmente porque, como eu disse para vocês, Júpiter e Saturno são os astros mais lentos. Na astrologia clássica, observar trânsito dele só diz sobre questões coletivas mesmo, né? Ele não vai dizer sobre a sua mudança de crença, que você vai se tornar mais metódico nas suas observações, porque isso depende da posição de Júpiter no seu mapa individual, ok? Tudo que a gente diz em termos de trânsitos diários dizem sobre eventos coletivos. Não dá para trazer isso ao pé da letra para o nível pessoal, porque cada um de vocês tem uma carta natal diferente, individual, ok? Mas em tom maior, a gente vai observar que esses sistemas sociais, eles não vão cair muito mais para essa coisa da esperança mesmo, que é uma característica de expansão, de otimismo, de desbravar, encorajada enquanto Júpiter esteve em Sagitário. Agora, quando chega a Capricórnio, isso diminui bem. Então, o que vale mais é resultado final, palpável. A gente tem muito mais facilidade em contabilizar os resultados do que em acreditar em possibilidades, né? Acreditar que fulano de tal vai promover tal mudança, que ele vai gerar tal. E eu vejo também a chegada de Júpiter a Capricórnio como uma característica meio de frustração, porque se ele no território dele tem esse tom do ânimo, né, da expansividade, do vamos acreditar que vai acontecer, que vai rolar, chegando na casa de Saturno é o oposto. Então é frustrante a gente se deparar com alguns resultados que não foram atingidos no ano anterior, mas isso em nível
coletivo, ok? Pensando nos assuntos ligados à espiritualidade e religião. Saturno não é um dos planetas que vai facilitar para Júpiter essa perspectiva esperançosa, animada e religiosa, espiritualista, toda dada às ideologias, né? Não é totalmente um território material. Então, o que funciona melhor em temas espirituais são os tipos de atividades ou de crenças ou de coisas mesmo que podem ser aplicadas na vida prática. Então, as atividades, os grupos, as religiões que têm um tipo de trabalho prático, por exemplo, de um auxílio para alguma ONG, algum grupo, enfim, né? Aqui sem limitar, mas todas as religiões que podem trazer os seus ensinos, né, as suas doutrinas para serem vivenciadas em um nível prático, funcionam muito melhor do que em nível devocional. Então a gente tem, eu vejo assim como um momento mais crítico para as religiões em que pregam só orar, rezar, meditar e sair do plano físico, né? Rejeitar o físico em busca do plano da espiritualidade. Eu vejo que isso é um problema para esse período, porque a tendência mais fácil é aplicar os conceitos para a vida prática. Então é se engajar em mudar as coisas colocando a mão na massa, construindo, mexendo nas estruturas, né? É bem nesse tom mesmo, tá bom? Mais pra frente eu faço para vocês um vídeo da conjunção de Júpiter com Saturno. E então a gente tem um grande evento da semana, que é a chegada de Júpiter ao signo de Capricórnio, porque ele vai permanecer aí por um ano, vai entrar no movimento retrógrado no próximo ano também, né? Mas no dia 3 de dezembro, que é terça-feira, nós vamos ter a Lua chegando ao signo de Peixes. E ela entra então em um território bem mutável, oscilante, e o humor diário também flui nessas oscilações. Ora legal, ora não muito legal. Mas o mais interessante é que logo que ela chega ao signo de Peixes, já vai formar esse aspecto harmonioso com Júpiter, que chegou em Capricórnio. A gente tem aqui uma espécie de recepção mútua, que a gente diz. A Lua é um dos regentes do elemento Terra, ao qual o Capricórnio pertence, e Júpiter é o senhor de Peixes. Então essa recepção mútua amplia até um pouquinho mais da harmonia do sextil, e a gente tem aqui uma terça-feira construtiva, criativa, mas com uma propensão à praticidade. Ela não divaga muito nessa fantasia pisciana, mas ao contrário, o processo criativo auxilia na realização dos eventos. A gente está em uma fase de nova para a crescente acontece ainda durante essa semana, e é um bom momento para iniciar as atividades, colocar em andamento algumas ideias, ou mesmo incrementar as atividades e os seus interesses com novas ideias. Depois a gente tem também Vênus chegando a um aspecto bastante harmonioso a Marte. Esse daqui, ó, Vênus também está em Capricórnio, e ela vai chegar a esse aspecto harmonioso a Marte, que favorece ainda mais a aplicação da criatividade. A gente tem Vênus como um dos regentes do mundo financeiro, dos desejos e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Então esse aspecto harmonioso favorece a tomada de decisão, porque Marte é o planeta que tem como tema a ação, a atitude, não é? O foco, inclusive. E a terça-feira vocês estão vendo que é um dia muito bom para se colocar as ideias em andamento, para tomar decisões, para lidar com os temas ligados ao mundo financeiro e também ao mundo afetivo, porque então a gente tem aqui uma característica muito propensa a ir direto ao ponto, né? A tomar decisões afetivas, amorosas. Ela tem uma característica até assim, afetiva, mas eu diria mais no nível da sexualidade do que num clima romântico. E depois é a Lua quem vai formar um aspecto bem legal com Marte também, que acontece à noite, às 23h50, para fechar o dia em grande estilo, totalmente favorável para percepções, né? Para as percepções além da realidade, mais no sentido de realização. Pode ser uma característica mística, mesmo sensível mesmo, né? Eu diria que o que mais vai estar evidente aqui é a questão da percepção além do mundo racional. Mas tendo ainda, novamente, Marte como planeta que representa a atitude, esse momento é muito bom, continua sendo muito bom para as tomadas de decisão. E fechamos a terça, melhor dia da semana,
Quarta-feira, 4 de dezembro, a lua se mantém em peixes. E aí ela já começa o dia na viradinha, né? Entre terça e quarta, meia-noite e 26, em um aspecto muito bom com Vênus. É romântico, sim. É outro aspecto de que temos uma recepção mútua. Vênus tem exaltação no signo de peixes e a lua, novamente, é um dos regentes da triplicidade da Terra. Essa recepção amplia um pouquinho o sentido desse sextil e favorece muito o tom romântico, esse clima da amizade, para os temas ligados às finanças também. Ele é propenso a mudanças bastante favoráveis, é um momento que eu recomendo para tomar atitudes de mudanças, né? Mas ele é bem auspicioso mesmo para os temas da vida material, desejos, compras, o comércio, né? A gente poderia dizer em um nível geral. Mas 3h58 é o momento da fase crescente, porque a Lua vai chegar à quadratura com o Sol. A fase crescente é a fase do ajuste, né? Mas a Lua continua ampliando a sua luz até a fase cheia. E que a gente pode ter aqui é um momento para ajustar o foco, pensando que o Sol está em Sagitário, que essa ideia do foco e objetividade está muito evidente como um tema. Nesse momento em que a Lua forma essa quadratura, ela vai nos levar a ter que resolver pequenas questões, ajustar o foco mesmo, né? E logo no final da tarde, ela vai formar um aspecto muito bom com Saturno, que torna a quarta também um outro dia bastante produtivo, muito propenso a resultados práticos e bons mesmo. Terça e quarta-feira são dias excelentes para colocar as coisas em andamento. Apesar da Lua estar em um signo que favorece a subjetividade, como peixes, a gente tem aspectos muito bons com os planetas em Capricórnio, que vão favorecendo o sentido de realidade, sentido de pés no chão e a questão da construção mesmo, né? Lidar com os temas da vida material. Certo? Então é muito bom porque até a tomada de percepção de realidade aqui, ela é suave, ela não é aquela coisa agressiva e tal. E o que eu acho legal é que se vocês estiverem em busca de alguma solução para algum problema, esses dias podem ser excelentes para você chegar àquela conclusão de que é melhor eu ir por tal caminho do que por outro, né? Então não divaga muito, mas consegue achar alternativas, saídas. É bem legal. Já na quinta-feira, a Lua vai ingressar no signo de Áries, né? Mas antes dela chegar a Áries, ela vai formar um aspecto de trígono com Mercúrio, que acontece de madrugada, 5h14. Esse aspecto, esse sim, é bem espiritual, poderia dizer, muito ligado à subjetividade e percepções que podem vir por meio dos sonhos, né? Inclusive, mas também acentua muito, muito mesmo a criatividade. A princípio ele não representa nenhum tipo de desafio, mas tem que se tomar cuidado porque há uma influência muito subjetiva, e então não estar assim totalmente ligado só às intuições, às percepções, né? E ela vai chegar a Áries às 16h44, né? Então, nesse meio tempo, desde que ela forma um aspecto com Mercúrio até ela chegar em Áries, não tem nenhum aspecto. Que são aqueles momentos que a gente não recomenda para início das atividades, porque são propensos às mudanças muito bruscas. Mas assim que a Lua chegar a Áries, então o clima fica muito mais agitadinho, né? Pode ser no sentido positivo ou não, mas a gente vê o ritmo mais acelerado, as coisas se dinamizando, acontecendo rapidamente, né? E quando ela chegar ao signo de Áries, logo ela já vai formar um aspecto bastante desafiador com Júpiter, que está em Capricórnio aqui, né? Acabou de entrar ali na segunda-feira. Aí esse aspecto, ele é do tipo que deve se manter atenção com relação às perspectivas, às oportunidades que vão surgindo, porque uma lua em Áries acentua muito a vontade da experimentação, do novo, de ir adiante, né? Ele está acelerado, então não para muito para pensar e já quer agir direto para a realização. Só que esse Júpiter em Capricórnio está falando, não faça isso, avalie e tal. Até porque ele é o regente de ideologias, da crença, dos pensamentos maiores. Então a gente pode encontrar empecilhos, até em questão de regras e normas das coisas da vida, para realizar os nossos intentos mesmo, né? Ela é bem rapidinha, essa lua em Áries, então ela gera um pouco de impaciência. Tem que ter uma atenção em relação a isso.
Bom, sexta-feira, a Lua se mantém em Áries e ela vai formar um aspecto desafiador com Vênus às 19h57. É um aspecto que pede super atenção com a questão das compras, porque lembra-se, eu acabei de falar que a Lua em Áries ela é muito rápida, impaciente, imediatista. Só que Vênus em Capricórnio, aqui principalmente para o teor do comércio, favorece muito a análise, comparação, olhar pequenos detalhes mesmo das coisas, dos preços, enfim, a pesquisa, né? Essa quadratura, ela leva em conflito, por exemplo, o desejo de querer comprar uma coisa, mas tem paciência para avaliar as coisas, né? Os preços, enfim, fazer a comparação que se deve fazer. Então tem que manter atenção para esses temas que envolvam as questões monetárias, os investimentos, as compras, tudo que envolve o dinheiro. Mas também com os temas românticos, porque essa impaciência, esse tom imediatista vai também para a questão afetiva. Então a gente pode ter impaciência em relação ao parceiro, pode ter dificuldade nas questões das conquistas e não é um bom momento então para resolver temas muito importantes nesses dois assuntos. Bom, ela vai formar um aspecto bem legal à noite, 22 aqui com o Sol, né? 22h04. Esse aspecto é totalmente favorável para a diversão. Imagina, um trígono de elemento fogo entre os luminares favorece totalmente a expansão. Mas se você tiver que lidar com alguma tomada de decisão, esse trígono é do tipo de influência que favorece se arriscar, experimentar alguma coisa nova e ir para algo totalmente diferente, né? A ousadia aqui fica bastante a nosso favor. Então, para qualquer tema, essa ousadia vai nos favorecer. Mas no sábado, 7 de dezembro, com a Lua ainda no signo de Áries, o único aspecto do dia é uma quadratura entre Lua e Saturno, que é um aspecto desafiador. Então, novamente, temos esse tom imediatista, impaciente, urgente da Lua em Áries, até num tom mais nervosinho, né? Pensando em humor geral, encontrando com o grande maléfico em Capricórnio, totalmente centrado. A impaciência vem aqui num tom de resistência a realizar as coisas mais lentas. Então, todas as atividades que requerem tempo, requerem um olhar minucioso, organização e planejamento, elas vão expressar um pouquinho de dificuldade para a realização. Se você puder escolher as atividades que você realiza aqui no sábado, escolha as que são menos complexas, porque lidar com complexidades nesse dia é bem difícil mesmo, tá? É melhor para você realizar as atividades que já tenham procedimentos estabelecidos, que sejam coisas simples mesmo. E outra questão é que uma Lua em Áries tem um tom bastante competitivo, então essa quadratura com Saturno, ela envolve esse clima de competição em alguma coisa meio pesada. Vai também envolver as questões de assuntos passados, pensando em Saturno como um regente do tempo, mas a quadratura, novamente, é um aspecto bem desafiador. Então, não é um momento para você resolver causas antigas, não é um momento para você iniciar as atividades muito complexas, para começar a consertar alguma coisa que requer olhar pecinhas, coisinhas muito pequenas, nem lidar com temas de estudos que requerem muita complexidade ou uma avaliação ou uma análise mais criteriosa. O senso crítico aqui está bem prejudicado, tá? Tudo está bem um clima agitado mesmo. Então tem que se ter cuidado aqui com essas atividades, certo? E são essas as influências semanais, tá? Eu deixo um abraço forte para vocês e convido todos para visitarem meu site astrologiaclassica.com.br, onde eu mantenho os descontos para os cursos de astrologia natal. É 50% de desconto no valor total do curso. Então, lembrando que esses cursos são de formação, tem 50 horas aulas no primeiro curso e 40 horas aulas no segundo curso, onde a gente trabalha as técnicas de previsões da astrologia clássica. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar, tá? Eu deixo um abraço forte para vocês e até a próxima semana, então até mais.